Olá pessoal, bom dia a todos. Vamos iniciar a nossa aula de física, tá? Aula 1, trabalho e potencial elétrico é o nosso tema geral, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai ver aqui é o trabalho da força elétrica num campo qualquer, né? O que é o trabalho da força elétrica num campo qualquer? Então você tem uma carga elétrica Q e essa carga elétrica que ela sofreu um deslocamento entre dois pontos A e B. E como é que eu faço para calcular o trabalho da força que age nessa carga elétrica Q? O trabalho de AB vai ser a diferença do campo elétrico de PA menos o campo elétrico de PB. Então, é a diferença entre o campo elétrico do ponto A com o campo elétrico do ponto B. Observações, né? O trabalho da força elétrica não depende da trajetória, então é por isso que ele é conhecido como um campo qualquer, e a força elétrica ela é conservativa. Uma expressão do trabalho da força elétrica, né? Imagine uma carga fixa e uma carga de prova e desloca de um ponto A para o ponto B. Então, para eu calcular o trabalho da força elétrica nessa situação, eu vou usar a seguinte fórmula. O trabalho de AB vai ser o Q vezes K0 vezes Q, menos o inverso da distância, né? A diferença entre o inverso da distância. Em algumas situações, a distância entre um desses pontos pode ser infinito. Isso a gente vai ver nos exemplos resolvido. A unidade do trabalho é Joule. Energia potencial elétrica. Como é que eu faço para calcular a energia potencial elétrica? Né? Eu vou utilizar essa relação matemática. P é igual a K vezes Q dividido por P, pelo D. Essa energia potencial elétrica ela pode ser positiva se tiver a carga de mesmo sinal e negativa se tiver carga de sinais contrários. O EP é a energia potencial elétrica dada em Joule, o Q é a carga de prova dada em Coulomb, o Qzão é a carga geradora, o K é a constante eletrostática que vocês já sabem, o D é a distância, certo? Então essa fórmula permite calcular a energia potencial elétrica. O potencial elétrico. Como é que eu faço para calcular o potencial elétrico? Imagine uma carga fixa e uma carga de prova separado por uma distância. O potencial elétrico representado pela letra V vai ser a constante vezes o Q dividido por D, onde o V é o potencial, o Q é a constante, o Qzão é a carga geradora, o Qzinho é a carga de prova, o D é a distância que separa essas cargas, e a unidade do sistema, né, da medida de potencial elétrico é dada em Joule por Coulomb ou simplesmente volts, certo? Então, fórmula que permite calcular o potencial elétrico, essa daqui. Potencial de várias cargas, né? Vamos supor que existe um campo elétrico criado por várias cargas pontuais e esse potencial de várias cargas é dado pela soma vetorial. Então, imagine aí um ponto P, onde tem vários campos elétricos. Então, para me calcular o potencial de várias cargas, vai ser utilizada essa fórmula. Potencial, né? O campo elétrico é 1 mais campo elétrico é 2 mais campo elétrico é 3 e assim sucessivamente. Então, calculo o campo elétrico de cada um e somo os valores. Diferença de potencial. O trabalho, gente, ele vai ser nada mais do que a carga de prova vezes a diferença entre VA menos VB. Né? Esse VA menos VB é a diferença de potencial. Esse VA menos VB, gente, ele pode ser substituído por U. Quem é o U? VA menos VB, que vai ser o trabalho dividido por Q, certo? Então, para eu calcular a diferença de potencial, vai ser o trabalho dividido pela carga de prova. Lembrando que o VA menos VB é o U, que é a diferença de potencial. Trabalho da força elétrica no campo uniforme. Né? Então, imagine um campo uniforme, paralelo, né? Observe do ponto A e o ponto B. Entre o ponto A passa uma força elétrica e um campo elétrico, potenciais paralelos e uma carga de prova. O trabalho, pessoal, nada mais é do que a força vezes a distância vezes o cosseno do ângulo, né? Esse cosseno de θ, né? Ok? Então, para eu calcular o trabalho da força elétrica no campo uniforme, eu posso usar essa relação matemática. Só que é o seguinte, o cosseno de 0 é 1. Então, o trabalho vai ser
Q vezes E vezes D. Por que Q vezes E? Porque a força é o Q multiplicado pelo E, que é a carga multiplicado pelo campo elétrico. Isso aqui vocês viram nas aulas anteriores. A força elétrica é a carga multiplicado pelo campo elétrico vezes D. E o cosseno de zero é 1, por isso que gerou essa formulazinha. Mas esse E multiplicado por D, gente, é o potencial elétrico, é a DDP. Né? A DDP também pode ser calculada pelo campo elétrico vezes a distância. Logo, o meu trabalho vai ser representado por Q vezes U. Então, para eu calcular o trabalho da força elétrica num campo uniforme, eu posso usar essa relação. Pegar a carga de prova, multiplicar pela DDP. Não se esqueçam que a DDP é o campo elétrico vezes a distância. Tudo bem? Então, dependendo do enunciado, que você vai verificar qual fórmula é melhor para ser usada. E por último, superfícies equipotenciais. Né? O que são superfícies equipotenciais? São aquelas na qual o potencial é constante em todos os seus pontos. Né? Então, primeira situação, gente, as linhas de forças quando a carga é positiva. Olha a superfície equipotenciais. São esses círculos, né? Concêntricas. Ponto A, ponto B. Nesse caso aqui, o potencial em A é maior em B, quando a carga é positiva, o potencial de A é maior em B. E quando é negativo, olha como é que fica, gente. O potencial de A é menor que o potencial de B. Lembrando que nas linhas de força na carga positiva estão saindo e na linha de força nas cargas negativas estão entrando, certo? Então, isso aí é superfície equipotenciais. E observa, pessoal, que as linhas de força são perpendiculares às superfícies equipotenciais, ou seja, formam um ângulo de 90 graus. Turma, essa foi a nossa primeira aula, aula 1, sobre trabalho e potencial elétrico. Esse é o primeiro vídeo de teoria, apresentação de fórmulas de matemática. Vocês terão um outro vídeo de apoio de cálculo. Espero que vocês tenham entendido. E até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.